O evangelho de hoje é segundo Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Esta é a palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, nós temos aqui o episódio de Jesus andando sobre as águas. E nós temos aqui vários momentos de reflexão. Mas nós vamos nos ater a um em específico. Eu gostaria de, antes de nós colocarmos uma lupa nessa passagem, que você entrasse dentro dessa barca, que você se visse nessa barca. Se você puder, nesse momento, feche os seus olhos. Imagina como era isso. Uma barca de aproximadamente 25 ou 30 metros de comprimento, de aproximadamente 3 a 4 metros de largura, com remos, com um mastro central para colocar uma vela, e os discípulos lá dentro, nesse lugar, no meio do mar. Era um lago, mas ali, naquele ponto onde eles estavam, não se via mais a terra com clareza, ainda mais porque era de noite. Então pense bem, noite, não havia luz, o tempo estava fechado, soprava um vento. Se coloque nessa situação, tudo escuro, o mar bravio, eles fazendo força para remarem, para chegar ao outro lado, porque o vento era contrário, então não dava para usar a vela. Eles estavam remando, mas eram pessoas experientes no barco. Era a maioria deles pescadores, então sabiam lidar naquela região e sabiam lidar com o barco. Tinham uma certa experiência. Então, apesar do esforço, eles estavam progredindo devagar, mas estavam progredindo, avançando, com bastante dificuldade, estavam cansados. Era 3 horas da manhã, o ponto mais escuro da noite, e de repente eles veem um vulto. Não havia luz, pense bem, não havia luz. E eles viram ao longe um vulto de uma pessoa andando sobre a água. Como você reagiria a essa situação? O que você faria se você estivesse na barca? Você também não ficaria com medo? Jesus havia mandado eles irem na frente, não falou para eles que daqui a pouco ia alcançar eles andando sobre as águas. Aquilo para eles foi um susto muito grande. E eles começaram a gritar de medo. Que será que é isso? Porque vem vindo em nossa direção. Mas aí vem a palavra de Jesus: "Sou eu, coragem." É o que Jesus nos diz diante das nossas adversidades. Coragem, sou eu. Coragem. Você está passando por dificuldades? Coragem. Eu estou aqui, estou do teu lado. Você está passando por tribulações? Você está achando que a vida está muito difícil?
você está achando que o que está acontecendo com você está além das suas forças? Escute essa palavra para você hoje. Coragem, sou eu. Estou aqui do teu lado. E a hora que nós, como Pedro, naquele momento de indecisão e de insegurança, que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento e para as ondas, ele começou a afundar. Quais foram as palavras que Pedro falou? Senhor, salva-me. E na mesma hora, um braço forte o segurou e o puxou de novo para cima. Então, meu irmão, minha irmã, nós não estamos sozinhos nunca. Muitas vezes as adversidades que nós passamos são provocadas pelo próprio Deus para nos colocar à prova, para que possamos aprender, para que possamos crescer em fé, para que possamos crescer em confiança em Deus, para nos moldar. Lembre-se que a lâmina, para ela atingir a sua forma, ela é colocada no fogo e depois ela é colocada na água fria. E depois ainda vem o ferreiro e desce a marreta nela para moldá-la. Então, meu irmão, minha irmã, a vida é feita disso, de provações. Não olhemos para as nossas provações com desalento ou querendo que a vida fosse um mar de rosas. Não. Saibamos reconhecer que em todas elas Jesus está do nosso lado. Reconheçamos essa palavra. Coragem, sou eu, do nosso lado, dizendo isso para nós. E no momento em que nós virmos, como gostamos de dizer, a viola em caco, em que parece que tudo se vai, nós podemos gritar: Senhor, salva-me. E tenha certeza que esse braço poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo que segurou Pedro, vai segurar você também e a sua vida.